Melhores álbuns nacionais de 2023. É hora de conhecer quais são os meus lançamentos favoritos entre as bandas de metal nacional em 2023. Esse será o tema deste vídeo. A primeira parte do vídeo em que eu falo dos meus lançamentos favoritos de 2023. Nessa primeira parte falarei dos álbuns nacionais. Os 10 favoritos, acompanhem. Chegou a hora finalmente de mostrar para vocês quais são os meus lançamentos favoritos de 2023. Quais aqueles álbuns que eu considerei os melhores. Não necessariamente uma lista dos melhores lançamentos nacionais de 2023. Por que não? Ano passado eu apresentei uma lista contendo tanto álbuns nacionais quanto internacionais. Fiz uma lista só. Neste ano, por conta de ter aprofundado o meu conhecimento da produção nacional, especialmente do heavy metal e do metal extremo, decidi apresentar duas listas. A primeira que eu vou apresentar agora é a lista dos melhores álbuns nacionais de 2023. Na segunda eu vou apresentar os melhores álbuns internacionais. Eu acompanhei alguns canais aqui no YouTube que apresentaram suas listas de melhores de 2023 e percebi que muitos têm evitado chamar a sua lista de lista dos melhores álbuns, melhores lançamentos. Por quê? No início eu estava imaginando que talvez fosse um certo receio de receber críticas da internet, do público em geral, um certo receio de afirmar quais são os melhores lançamentos. De certa forma, um receio, um temor, e isso mesmo em canais consagrados, como por exemplo o canal do Gastão Moreira. Então eu percebi que, na verdade, há uma razão para isso, que não é apenas o temor de receber críticas, mas o fato de que, na verdade, é impossível ou muito difícil falar de todos os lançamentos de 2023 a ponto de ser capaz de fazer uma lista objetiva. Ainda que eu não entenda a arte como algo inteiramente subjetivo e arbitrário, e sim com alguns critérios que podem ser subjetivamente compartilhados, eu entendo que fazer uma lista dos melhores é um tanto quanto ambicioso, tendo em vista que eu mesmo não consegui conhecer todos os lançamentos de 2023. Na verdade, como eu escuto principalmente música pela mídia física, eu não conseguiria dizer para vocês quais de fato são os 10 melhores lançamentos do ano de 2023, mesmo só falando dos lançamentos de bandas nacionais. Tendo em vista então essa limitação, eu resolvi chamar essa lista de lista dos favoritos. Os 10 álbuns nacionais favoritos que eu escutei em 2023 e que, justamente por eu ter escutado bastante, eu também adquiri a mídia física, pois vocês que seguem esse canal, como eu já disse várias vezes, eu só aprofundo o conhecimento de uma obra quando eu a tenho em minhas mãos, seja um livro, um disco, né, ou qualquer outra coisa. Então eu gostaria então de apresentar para vocês neste vídeo a minha lista dos 10 lançamentos nacionais favoritos de 2023. Antes ainda de mostrar essa lista dos 10 favoritos, eu vou apresentar aqui algumas menções honrosas e também dizer quais álbuns eu não vou mencionar aqui. Eu não vou mencionar EPs e álbuns ao vivo, nem coletâneas e também nem regravação, como foi o caso da regravação pelos irmãos Cavalera do primeiro álbum do Sepultura, Morbid Visions, né? Eles regravaram também e lançaram o EP Bestial Devastation nesse ano de 2023. Embora tenha sido um lançamento muito bom, que vale a pena comentar em outro momento aqui no canal, não se trata de colocar na lista dos melhores álbuns, uma regravação de um álbum clássico. Além disso, esse álbum foi inteiramente gravado ou regravado nos Estados Unidos, com produção americana, e sequer chegou a sair no país. Então nem seria o caso de incluí-lo nos lançamentos nacionais. Assim como também não é o caso de incluir nesta lista este lançamento aqui, que é o segundo álbum de estúdio da banda Go Ahead and Die, que é um projeto do Max Cavalera
com seu filho Igor Amadeus Cavalera, e um projeto que é muito interessante, mas também é no fundo, apesar desta origem, dessa ascendência brasileira, é um projeto internacional gravado fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde a família Cavalera reside, né? Então eu vou deixar esse álbum aqui, né, o Unhealth Mechanisms, de fora dessa lista dos melhores. Antes de passar para e falar dos 10 melhores, eu vou trazer aqui para vocês algumas menções honrosas. 5 discos que eu achei muito bons, mas não coloquei na minha lista. Vale a pena dizer também, né, antes que vocês sintam essa falta, que eu não vou incluir nessa lista o álbum lançado pelo Angra em 2023, Cycles of Pain. Por quê? Porque o Angra, embora seja uma das mais importantes bandas nacionais de heavy metal, é uma banda que eu não curto, não acompanho, né? Até fui num show aqui em Santos ano passado, mas é uma banda que eu acho demasiadamente açucarada, minha diabetes sobe quando eu a escuto, não é uma banda que eu curto. Não tenho nada contra quem curte o Angra, né? Apenas não é a minha praia, não é aquilo que eu aprecio, então eu vou deixar de fora, né? Sem fazer nenhuma crítica à banda, né? Assim como também não vou mencionar aqui o Edu Falaschi, que também faz parte aí do universo do Angra. Falando em universo do Angra, um lançamento recente que eu gostei bastante é da banda Sinistra, projeto do baixista Mariucci. Esse projeto eu achei bastante interessante, mas o lançamento é de 2022 do álbum do Sinistra, então eu vou deixar de fora dessa lista. Vou deixar de fora também alguns álbuns que são muito bons, que eu escutei, mas ficaram não chegaram a compor aí a lista dos meus 10 favoritos, como o álbum do Nervo Chaos, Chthonic Wrath, uma banda, né, bastante tradicional aí no metal extremo nacional, né? Esse álbum é bom, mas não fica entre os melhores. Eu gostei muito desse álbum de uma banda antiga também, mas que só agora lançou seu primeiro álbum, Masturbator, Hell Warrior, né? Uma banda de death metal tradicional, um álbum muito bom, né? O nome não ajuda muito, mas apesar de ser muito bom, fica de fora da minha lista. Assim como um outro álbum de death metal, Faces of Death, o álbum Evil. Um álbum bastante interessante, um death metal brutal, mas também fica aqui apenas como uma menção honrosa, assim como esse álbum aqui do Anarchon, cujo nome eu nem vou tentar pronunciar, porque é muito difícil. Lançamento da Mutilation Records. O Anarchon é um projeto dos músicos lá de Guarulhos, do Power From Hell, muito interessante. E por fim, uma banda que é bastante original, ela faz uma espécie de black metal sinfônico, power black metal sinfônico, uma banda chamada Pagan Throne, salvo engano é do Rio de Janeiro, lançou esse ano Land of the Greeks, esse álbum aqui pela Heavy Metal Rock, Classic Metal, Urubus Records, um álbum muito interessante, gostei bastante, né? Vale a pena aí a indicação. Mas enfim, deixando então essas menções honrosas de lado, vamos finalmente à lista dos meus 10 álbuns favoritos de 2023. Vou começar essa lista com uma banda de Diadema, uma banda que já está na estrada aí há mais de 20 anos, é o Justabelli, com Screaming Triumph, seu 4º álbum de estúdio, né? Uma banda que faz aí um death black metal muito bom, muito bem feito. Lançamento aí de 2023, né? De uma série de selos, entre eles a Black Seal, né? Do meu amigo Alan Luvart, Terror Music, Chaninho Discos e Impaled Records. Screaming Triumph é um álbum muito bom, né? Como eu disse, death black metal, músicos aí experientes, um álbum muito bem produzido, pesado, forte, pesado, né, agressivo. Já é o 4º álbum da banda, a banda já tem aí um tempo na estrada, de Diadema. Justabelli, Screaming Triumph em 10º lugar. Em 9º lugar, também uma banda
de São Paulo, mas da cidade de Jandira, e é o seu primeiro LP, Lord Satanachia, Black Moon, né? Essa capa aqui, muito bonita, é um black metal, quase death metal em alguns momentos, mas rotularia como black metal tradicional, um disco muito bom, muito interessante, destaque para a faixa título, também para a faixa bastante pesada Tripalion Death e a última faixa, The Last Diabolical Eclipse. É um álbum muito interessante aí, outro álbum que também tem a participação do meu amigo Alan Luvart na arte. Primeiro álbum então dessa banda, né, lançado pela Gerunda Produções, muito interessante, uma banda aí promissora do black metal nacional, Lord Satanachia, 8º lugar. O primeiro lançamento de uma banda, de um projeto musical chamado Agios Luciferi, né, que tem membros de duas bandas importantes do metal extremo underground nacional, o Ocultan e o Carnage, né? São esses dois membros aqui. Eles fizeram esse álbum que é um black death thrash metal, a moda antiga, lá como Sarcófago e o Primeiro Sepultura, né? Um álbum chamado Spiritual Liberation, né? Lançado também pela Black Seal aí do meu amigo Alan Luvart. Olha só, o Alan presente aí nos principais lançamentos do metal extremo nacional. Agios Luciferi, disco muito bom, fica em 7º lugar, em 8º lugar, perdão, na minha lista aí dos melhores, dos lançamentos favoritos de 2023. Em 7º lugar, agora aqui, né, o Agios Luciferi é de São Paulo, o Opus Nostri, que é uma banda aqui do litoral sul, da Baixada Santista, Cubatão, né? Opus Nostri de Cubatão chega com um álbum que é seu segundo álbum já, Velas Negras sobre o Altar da Morte. O título é em português e as letras também são em português, né? Pelo menos a maioria delas, salvo engano. E é muito interessante, é um black metal, né, tradicional assim da segunda onda do black metal, lá Marduk, lá Dark Funeral, muito agressivo, mas cantado em português de uma maneira bastante original, corajosa, um álbum muito bem gravado, realmente um dos últimos álbuns que eu escutei neste ano de 2023 e que me surpreendeu bastante por conta da qualidade aí da gravação, né, e da originalidade, algo que não é fácil no black metal, né? Opus Nostri, Velas Negras sobre o Altar da Morte, em 7º lugar na lista dos meus lançamentos favoritos de 2023. Em 6º lugar, aquele que você talvez imaginaria que seria o primeiro, mas na verdade é o 6º lugar, 6º álbum, 6º lançamento favorito de 2023, Crypta, Shades of Sorrow, né? O álbum de metal nacional com maior repercussão internacional, né? Que inclusive foi mencionado aí em vários canais, em vários portais de mídia especializada em metal extremo, como um dos grandes lançamentos do death metal em 2023. É um álbum realmente muito bom, eu já apresentei uma resenha deste álbum aqui no canal. Shades of Sorrow é o segundo álbum da Crypta, né? É bem melhor do que o primeiro, bem superior, muito bem gravado, né? As composições são ótimas, é um álbum realmente com nível internacional, mas eu coloco em 6º lugar porque eu ainda acho que outros lançamentos, né? Inclusive um ligado aí à família, à origem comum do Crypta, foi um álbum superior, mas é um álbum realmente muito bom que merece aí o destaque, embora talvez um tanto quanto supervalorizado, mas a gente entende, né, porque de fato é uma novidade aí o Crypta, né, e Shades of Sorrow é um excelente álbum, fica em 6º lugar na minha lista dos melhores de 2023. Em 5º lugar, um álbum de uma banda de Salvador, uma banda soteropolitana chamada Eternal Sacrifice, com um título difícil de pronunciar, né, em latim, Inclinavit se ante altere diabolus
as Scriptor, Regere Sinister. Um título aí bastante erudito em latim, que, segundo me informou o próprio líder da banda, Anton Naberius, com quem eu divido o espaço de redação lá no portal Lucifer Rex, a tradução para essa expressão latina seria a seguinte: inclinados diante do altar do diabo, regidos pela mão esquerda. De fato, um álbum muito complexo, duplo, né? Temos aqui essa versão digibook, né, com um encarte que é praticamente um livro, com letras, né, que são escritas em inglês, em latim, com passagens em português. Há toda uma introdução, né, e uma explicação sobre a história, né? É de fato um álbum complexo, né? Um álbum que contém aí todo um conceito por trás, com muita riqueza, né? Um álbum para explorar com calma, né? E eu ainda estou explorando esse álbum, mas já deu para colocá-lo na lista dos melhores lançamentos de 2023, porque é um dos mais importantes lançamentos do black metal nacional, né? Que é, como vocês sabem, um dos meus gêneros favoritos. E sendo quinteto soteropolitano e contendo todas essas referências bastante complexas e eruditas, nós não podemos deixar de lembrar do Misfire, né? E notar que há realmente uma tradição do black metal nacional, com um grau de profundidade e aprofundamento nas letras, né? Um caráter hermético a ser aprofundado, estudado, pesquisado, né? Que já virou tradição realmente no black metal nacional. Então, esse álbum do Eternal Sacrifice fica aí em quinto lugar entre os meus lançamentos favoritos deste ano. Em quarto lugar, um outro álbum que também é conceitual, também é complexo, também é um tanto quanto verborrágico, mas eu gostei bastante, que é esse álbum aqui, de uma banda de São Caetano, do ABC Paulista, o Abside com The Atheist, né? O álbum aqui tem esse slipcase em formato de livro, né? Livro antigo, e um digipack aqui com essa outra capa, onde nós encontramos o título The Atheist e aqui uma frase, né? Que é inspiradora do livro, uma frase do padre Jean Melier: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E essa frase não está aqui por acaso, ela faz menção justamente a uma das faixas do álbum, que é a terceira faixa, chamada The Last Priest, né? E contém, além aqui da letra, no encarte belíssimo, também a foto do padre Jean Melier, assim como no encarte outras figuras que são mencionadas como fontes inspiradoras das canções, que todas elas versam em torno do conceito do ateísmo. Então nós temos aqui tanto a ativista africana Ayaan Hirsi Ali, quanto João da Cruz de Souza, quanto a ativista americana Madeleine O'Hare, quanto o Anton LaVey, quanto o Giordano Bruno, né? Referência ali da Idade Média, do início da Era Moderna, e também o Barão d'Holbach, né? Figura importante do materialismo francês do século XVIII. Justamente numa canção chamada The Laws of Physical World and Moral World, né? E o álbum termina justamente com uma faixa bastante direta chamada Deuses Não Existem, né? Enfim, um álbum muito bom. É o segundo álbum dessa banda, eu não conhecia essa banda. Ela lançou então esse álbum este ano, né? E é claro que com tantas referências filosóficas eu fui atrás desse álbum e realmente valeu a pena, porque é um dos melhores e mais relevantes lançamentos do metal extremo nacional em 2023, Abside The Atheist. Muito bem, vamos lá, agora os três melhores. Em terceiro lugar, uma banda também mais consagrada já, com bastante tempo de estrada, uma banda que já tem um nome no metal nacional e com uma repercussão internacional. É o Torture Squad com Devilish, um outro álbum que eu resenhei já nesse canal. Esse álbum fica em terceiro lugar, um álbum muito bom,
bastante rico, é um death metal técnico, progressivo, com faixas que não se limitam ao death metal, que digamos assim, flertam com o metal progressivo, o hard rock, até na faixa Warrior, que é uma grande faixa, né? Uma faixa que é um tributo ao lutador de jiu-jitsu, né? O Rickson Gracie, né? E nós temos aqui, né, 4 músicos muito talentosos, bastante virtuosos, mas que realmente dão a contribuição certa para um álbum que é de fato um dos lançamentos mais relevantes, um álbum muito bem produzido. Devilish, do Torture Squad, fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, um álbum de uma banda que é o 4º álbum dessa banda do Rio de Janeiro, Grave Desecrator, Immundissime Spiritus. Um álbum bastante pesado, né? Um death black metal sem firulas, muito pesado, né? E é justamente esse peso que faz com que esse álbum se destaque em relação aos lançamentos anteriores que eu mencionei aqui e consiga, né, a segunda colocação, porque é um álbum muito pesado, né? Algo que talvez falte nos álbuns anteriores, um peso assim que não deixa pedra sobre pedra, né? Um arregaço. E esse álbum aqui realmente, eu vi a banda ao vivo abrindo para o Marduk aqui em São Paulo, né? E lá já me chamou bastante atenção. Depois eu fui atrás desta cópia, né, da mídia física deste álbum, que é o 4º álbum dessa banda do Rio de Janeiro. E eu só estranhei que no show lá, na abertura, né, do show do Marduk, a banda ela não tem muita interação com o público, ela parece tímida ao vivo, mas o som realmente vale a pena, por isso fica em segundo lugar, Immundissime Spiritus, do Grave Desecrator. E qual seria então o meu álbum favorito de 2023? Vamos lá? Estamos aqui, chegou aqui, vamos abrir a carta e ver qual é o álbum favorito da Flama TV em 2023 entre os lançamentos nacionais. Não poderia deixar de ser Nervosa, Jailbreak, melhor álbum nacional de 2023. Verdade que é um álbum que contém uma produção internacional, musicistas internacionais, um produtor internacional, mas é uma banda brasileira liderada pela Prica Amaral, né? Um álbum que, embora seja excelente e beire a perfeição, não teve, digamos assim, o mesmo hype do álbum do Crypta, mas é o melhor lançamento nacional de 2023. Jailbreak é impecável, bom do início ao fim, todas as faixas são excelentes, death thrash metal da maior qualidade. Prica Amaral nos vocais realmente achou aí o caminho certo para esta banda, né, que passou por algumas mudanças de formação desde a sua origem lá no início dos anos 2010, acho que em 2014, né, a banda. Eu já analisei esse álbum numa resenha aqui no canal. Esse é o álbum, meu álbum favorito nacional de 2023. É um álbum que, se eu fizesse uma lista juntando nacional e internacional, esse aqui estaria na lista dos 10 melhores no geral. Então é isso, esses são meus álbuns favoritos nacionais de 2023. O que vocês acharam, né? Lembrando, tem muitos álbuns nacionais que foram lançados em 2023 que eu não ouvi, então não vou dizer que é a melhor lista possível, né? Não é a lista dos melhores, é apenas a lista dos meus favoritos. E quais foram os seus lançamentos favoritos em 2023? Digam aí nos comentários, continuem acompanhando este canal e até a próxima.